Olá, sabe aquela pergunta que vira e mexe a gente se faz? Para onde será que vai o dinheiro dos nossos impostos? Uhum. E mais importante, né? Quem garante que ele está sendo usado do jeito certo? É uma dúvida básica, eu acho. Fundamental, né? Para qualquer democracia. Pois é, e a boa notícia é que a nossa Constituição Federal, lá de 88, ela pensou nisso e criou um sistema assim bem detalhado para essa fiscalização. Exatamente, não deixou solto, não. Bem-vindos, então, à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar juntos nesses mecanismos de controle das contas públicas. Estão lá nos artigos 70 a 75 da Constituição. Isso aí, o coração do controle está nessa seção. E a nossa fonte é o próprio texto constitucional. A gente vai olhar direto para ele, para essa parte que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, enfim, tudo isso. É a fonte primária, né? O melhor lugar para começar. A nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco essa arquitetura. Como é que ela funciona na prática? Quem são as peças-chave nesse jogo? E por que entender isso é, bom, vital, né? Não só para quem administra, mas para todo mundo. Com certeza. Impacta a vida de todo mundo. Ok, então, vamos desembrulhar isso. Para começar, a Constituição traz uma ideia central, né? Fiscalizar não é trabalho para uma pessoa só, um órgão só, é um sistema. Isso, é um sistema. Essa é a palavra-chave. E ele se apoia em basicamente dois pilares, que têm que funcionar juntos de forma complementar. Dois pilares. Quais são? De um lado, a gente tem o chamado controle externo. Essa é uma tarefa que a Constituição coloca na conta do Congresso Nacional. É o olhar de fora, sabe? Olhando para a administração, O Congresso. fiscalizando o executivo, principalmente. Principalmente o executivo, mas não só. E do outro lado tem o controle interno. Cada um dos poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário, tem que manter dentro da sua própria estrutura. E eles precisam funcionar de maneira integrada. Entendi. Um olhando de fora e cada um se olhando por dentro, digamos assim. Exatamente essa lógica. E o que exatamente esses controles olham? Porque imagino que não seja só ver se o dinheiro entrou e saiu direitinho no fim do mês. De jeito nenhum, vai muito além da contabilidade pura e simples. A fiscalização cobre os aspectos financeiro, orçamentário, olha só, operacional e até patrimonial da gestão pública. Operacional? O que seria isso? É ver se a máquina pública está funcionando bem, se está entregando o serviço de forma eficiente, sabe? E os critérios para avaliar tudo isso são bem definidos. A legalidade, se está tudo dentro da lei. Certo, o básico. A legitimidade, que já tem um pé na moralidade, na justiça do ato, não só na letra fria da lei. E a economicidade. Economicidade, isso é gastar o mínimo possível, fazer a opção mais barata. Não só isso, é mais. É gastar bem. É usar o recurso público da forma mais eficiente, sabe, buscando o melhor resultado com aquele dinheiro. Sem desperdício. É a famosa relação custo-benefício. Entendi, faz sentido, é gastar bem, não só gastar pouco. Perfeito. E essa fiscalização toda, ela não vale só para o gasto direto, tá? Ela também alcança a aplicação de subvenções, aquelas ajudas financeiras que o governo dá, Uhum. e até mesmo as renúncias de receitas, quando o governo abre mão de cobrar um imposto, por exemplo. Isso também está sujeito a controle. Nossa, é bem amplo mesmo. E quem precisa prestar contas? Só ministro, presidente de estatal, esses cargos grandes? Então, aí que está um ponto fundamental, que mostra o alcance disso tudo. O texto da Constituição é muito claro. No parágrafo único do artigo 70, ele diz: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Peraí, pessoa física? Privada? Como assim? Exatamente. Qualquer um que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, ou aqueles pelos quais a União seja responsável. Então, se uma ONG recebe verba do governo para um projeto, ela tem que prestar conta. Tem que prestar contas, sim, senhor. Se uma empresa privada ganha uma licitação e recebe dinheiro público para fazer uma obra, ela tem que prestar contas de como usou cada centavo. Entendi. A lógica é simples. Mexeu com dinheiro público, não importa quem seja, tem a obrigação de mostrar o que fez com ele. Ninguém escapa dessa. Ficou claro. Bom, então temos esses dois pilares, o interno e o externo. Falando do controle externo, que é a tarefa do Congresso.
Imagino que os parlamentares não passem o dia debruçados em planilhas, né? Quem faz esse trabalho mais técnico, mais pesado? Exato. O Congresso dá a palavra final, define as diretrizes, julga as contas maiores, como as do presidente. Mas para fazer análise técnica detalhada, ele conta com um órgão auxiliar fundamental, o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. Ah, o TCU, ouvimos falar bastante dele. Pois é. Pensa no TCU como o grande auditor técnico do Estado brasileiro, a serviço do controle externo. É ele que tem a estrutura, os técnicos, a expertise para mergulhar nos números, nos contratos, nos atos. E o que o TCU faz, assim, na prática? Quais são os poderes dele? A gente ouve falar que ele pode parar obras, multar. Ele tem um conjunto bem grande de atribuições, todas focadas em garantir o bom uso do dinheiro público. Dá para a gente agrupar em algumas frentes principais, né? Primeiro, ele analisa as contas gerais do governo. Isso inclui as contas anuais do presidente da República. O TCU emite um parecer prévio. Uma recomendação, tipo... É uma análise técnica dizendo se aprova com ressalvas ou reprova aquelas contas. E esse parecer vai para o Congresso, que é quem dá o julgamento final. E olha, tem prazo para isso. 60 dias depois que as contas chegam lá. É rápido. 60 dias para analisar as contas do país inteiro? Uau! É o trabalho intenso, mas o TCU vai além desse parecer. Ele também tem o poder de julgar as contas dos administradores e outros responsáveis por dinheiro público. Julgar mesmo. Não só dar parecer, julgar. Aqui não é só opinião, é decisão. E esse julgamento pode levar à responsabilização pessoal de quem causou prejuízo ao erário. Pode ser um secretário, um diretor de autarquia, um gestor de fundação ou até alguém de fora que tenha causado dano aos cofres públicos. Caramba, isso é forte. Quer dizer que o TCU pode, por exemplo, mandar um ex-gestor devolver dinheiro? Pode. Se o TCU condena alguém a ressarcir um valor ou pagar uma multa, essa decisão do tribunal tem força de título executivo. O que isso significa? Título executivo. Significa que essa decisão já vale como uma dívida reconhecida. O governo pode ir direto para a cobrança judicial de forma mais rápida para reaver aquele dinheiro. Não precisa começar um processo do zero para provar a dívida. Entendi. Facilita muito a cobrança. O que mais o TCU faz? Outra área super importante é a verificação da legalidade dos atos de pessoal. Ele analisa as admissões de servidores concursados, contratados e também a concessão de aposentadorias, reformas e pensões. Ah, ele confere se a pessoa foi contratada direitinho, se a aposentadoria está certa. Isso. Funciona como um filtro para garantir que esses atos sigam a lei. A única exceção são as nomeações para cargos em comissão, aqueles de livre nomeação e exoneração. Esses o TCU não registra previamente. E ele pode sair investigando por conta própria ou precisa que alguém peça? Pode agir por iniciativa própria, sim. O TCU realiza inspeções e auditorias onde achar necessário. Pode ser no Ministério, numa estatal, no Judiciário, no próprio Congresso. Onde tiver recurso federal, o TCU pode olhar. E se o Congresso pedir? Também. Pode auditar a pedido do Congresso, de uma comissão ou até mesmo por denúncia. Além disso, ele fiscaliza os repasses da União para estados e municípios, sabe? Aquele dinheiro de convênio. Uhum. Fica de hoje se está sendo bem usado lá na ponta. Exato. Fiscaliza também empresas onde a União tem participação, como o Itaipu. E, claro, se encontrar irregularidade, ele aplica sanções, como multas. Você mencionou antes sobre parar coisas erradas. Como funciona esse poder de mandar parar um contrato, por exemplo? Esse é um dos instrumentos mais incisivos do TCU. Se ele detecta uma ilegalidade no ato ou contrato, primeiro ele determina que o órgão responsável corrija o problema. Dá um prazo para isso. Certo. Tenta resolver na conversa primeiro. Isso. Mas se o órgão não cumprir, não corrigir, aí o TCU pode ir além. Ele pode sustar a execução do ato ilegal, mandar parar mesmo. E se for um contrato em andamento? No caso específico de contratos, a Constituição diz que a decisão final de sustar é do Congresso Nacional. O TCU avisa o Congresso. Mas, e aqui tem um detalhe importante, se o Congresso ou o Poder Executivo não tomarem uma providência em 90 dias, aí o próprio TCU pode decidir e mandar parar o contrato. Entendi. É um poder bem significativo. Funciona como um freio de emergência, né? Exatamente. Para evitar que um dano maior aconteça por causa de uma ilegalidade.
E para garantir que o Congresso esteja sempre ciente do que o TCU anda fazendo, o tribunal envia relatórios trimestrais e anuais das suas atividades. A comunicação entre eles é constante. Faz sentido essa comunicação. Agora, e se pintar uma suspeita muito grave? Algo que precise ser barrado tipo para ontem, antes mesmo de virar um contrato, talvez. Existe um caminho mais rápido? Existe sim. A Constituição previa uma espécie de linha direta para essas emergências. Tem uma comissão mista permanente no Congresso, aquela que cuida do orçamento, sabe? Sei, a CMO. Essa mesma. Se essa comissão identifica algum indício de despesa não autorizada ou alguma irregularidade grave, assim, ela pode pedir explicações na hora para a autoridade responsável. E a autoridade tem só 5 dias para responder. 5 dias? Bem rápido. E se a resposta não convencer? Ou se não responderem? Aí a comissão mista pede um parecer conclusivo para o TCU. E o TCU tem 30 dias para analisar e dizer o que acha. Certo. Se o TCU confirmar que é irregular mesmo e disser que tem risco de dano grave para a economia ou um dano que não dá para consertar depois, aí a própria comissão pode propor direto para o plenário do Congresso a suspensão daquela despesa. É para tentar cortar o mal pela raiz antes que vire um problema maior. TCU desse poder todo, mas quem são as pessoas que estão lá? Quem são esses ministros do TCU? Boa pergunta. O TCU é um colegiado, formado por 9 ministros. A sede fica em Brasília, mas a jurisdição dele é nacional, vale para o país inteiro. E olha, para chegar a ser ministro do TCU, as exigências são bem altas. Reflete a importância e a responsabilidade do cargo. Imagino, não deve ser fácil chegar lá. Quais são os requisitos? Primeiro, tem que ser brasileiro. Idade. Ter mais de 35 e menos de 70 anos, tem que ter idoneidade moral e reputação ilibada, impecável. E aqui vem a parte técnica. Precisa ter notórios conhecimentos. Em quê? Direito? Contabilidade? Exato. Em áreas como jurídica, contábil, econômica, financeira ou de administração pública. E não basta só saber, tem que ter mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija esses conhecimentos. Uau! 10 anos de experiência comprovada? Não é para qualquer um mesmo. Definitivamente não. São requisitos bem rigorosos para garantir que quem esteja lá tenha capacidade técnica e isenção. E como essas 9 pessoas são escolhidas? É concurso público? Indicação política? É um sistema misto bem interessante. 1/3 dos ministros, ou seja, 3 deles, é escolhido pelo presidente da República. Mas essa escolha precisa ser aprovada pelo Senado Federal. Ah, o Senado tem que concordar? Tem. E dentro dessa cota do presidente, tem uma regra de alternância. 2 vagas são preenchidas alternadamente por auditores de carreira do próprio TCU e por membros do Ministério Público que atua junto ao tribunal, o MP de Contas. Esses são indicados em lista tríplice pelo próprio plenário do TCU. A terceira vaga da cota do presidente é de livre escolha dele, desde que preencha os requisitos, claro. E os outros 2/3? 6 ministros. Esses são escolhidos diretamente pelo Congresso Nacional. Metade pela Câmara, metade pelo Senado, também seguindo os requisitos. Entendi. É uma mistura de indicação do Executivo com aprovação do Legislativo e escolha direta do Legislativo, além de vagas técnicas de carreira. Exatamente. E para garantir a independência deles, os ministros do TCU têm as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e vencimentos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ah, equiparados aos ministros do STJ. Isso dá uma blindagem importante, imagino. Sem dúvida. Ok, entendemos bem o papel do TCU como esse grande olho externo, mas a fiscalização não acaba aí, né? Você mencionou lá no começo que a vigilância também acontece dentro de casa. Como funciona esse tal de controle interno? Isso mesmo. A gente focou bastante no externo, mas o interno é igualmente crucial. A Constituição determina que cada um dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, mantenha o seu próprio sistema de controle interno. E mais, que esses sistemas funcionem de forma integrada. Integrada como? Conversando entre si? Exato. A ideia é que a própria administração pública se autoavalie, se fiscalize e se corrija o tempo todo. É um mecanismo de gestão, na verdade. E qual o objetivo principal desse controle que acontece dentro dos órgãos? O que ele busca verificar? As finalidades são bem claras no artigo 74. Primeiro,
Avaliar se as metas do governo, aquelas que estão no plano plurianual, por exemplo, estão sendo cumpridas. E como os programas de governo e os orçamentos estão sendo executados. Tipo, ver se o que foi planejado está acontecendo. Exatamente. Segundo, comprovar a legalidade dos atos de gestão e avaliar os resultados. Aqui entra a eficácia e a eficiência. Ou seja, o dinheiro foi usado legalmente e mais, trouxe o resultado esperado? Foi eficiente? Ah, volta aquela ideia da economicidade, de gastar bem. Isso. Terceiro, controlar as operações de crédito, avais, garantias e também os direitos e bens da União. Cuidar do patrimônio e das finanças de forma mais ampla. E por último, mas fundamental, o controle interno deve apoiar o controle externo no exercício de sua missão, Como assim apoiar o TCU? fornecendo informações, documentos, relatórios, facilitando o trabalho de auditoria do TCU. Eles não são inimigos, devem ser parceiros na busca pela boa gestão. Entendi. E quem trabalha nesse controle interno, nas controladorias dos ministérios, por exemplo, eles têm alguma responsabilidade se encontrarem uma coisa errada e, sei lá, fizerem vista grossa? Tem sim, e é uma responsabilidade bem séria. A Constituição diz, no parágrafo 1º do artigo 74, que os responsáveis pelo controle interno, se tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, têm o dever de informar o TCU. Se não fizerem isso, O que acontece? eles podem ser considerados responsáveis solidários. Responsável solidário. O que isso quer dizer na prática? Significa que eles podem ser responsabilizados junto com quem cometeu o ato irregular, como se fossem cúmplice por omissão, sabe? Se você sabia do problema e não avisou quem podia corrigir ou punir, no caso o TCU, você também pode ter que pagar a conta, literalmente. Nossa, isso é um incentivo bem forte para que o controle interno funcione e se comunique com o externo, né? Com certeza. Amarra as pontas do sistema. O controle interno não é só para inglês vir, ele tem uma responsabilidade real e uma conexão direta com o TCU. E a gente, a população em geral, os cidadãos, a gente tem algum jeito de participar disso? De apontar alguma coisa errada que a gente veja? Tem sim, e esse é um ponto super importante, muito democrático. O parágrafo 2º do artigo 74 garante que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades diretamente ao Tribunal de Contas da União. Qualquer cidadão. Eu posso mandar uma denúncia para o TCU se eu souber de algo. Pode. Claro que a lei vai regulamentar a forma como isso é feito, mas o direito de denunciar está garantido na Constituição. É um canal direto para a sociedade civil ajudar na fiscalização do dinheiro que é de todos nós. É o controle social na prática. Isso é fundamental saber. Dá um poder para o cidadão também, né? Exatamente. Para a gente ir fechando o quadro. Essa estrutura toda que a gente conversou, controle externo com Congresso e TCU, controle interno em cada poder, essa possibilidade de denúncia, isso vale só para o governo federal, lá em Brasília, ou se aplica também para os estados e municípios? Não, a ideia constitucional é que esse modelo seja um padrão. O artigo 75 diz que as normas dessa seção sobre fiscalização se aplicam no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, e também aos tribunais e conselhos de contas dos municípios, onde eles existirem. Então, os estados têm seus tribunais de contas, os TCSs. Sim, e a Constituição até define um detalhe. As constituições estaduais vão dispor sobre os TCSs, e eles devem ser integrados por 7 conselheiros. A ideia é replicar a lógica do controle externo federal nos níveis estadual e, onde houver, municipal. Entendi. O modelo se espalha pela federação. Isso, para garantir um padrão mínimo de controle em todo o país. Bom, então acho que deu para ter uma boa visão geral, né? Resumindo nossa conversa, o que a gente viu é que a Constituição brasileira montou um sistema bem complexo, com várias camadas, para ficar de olho no dinheiro público. Multifacetado, eu diria. Isso. Tem o olhar de fora do Congresso, com a ajuda técnica fundamental do TCU. Tem a vigilância que acontece dentro de cada poder, o controle interno. E esse modelo todo se estende para estados e municípios. Vimos que tem mecanismos para checar desde as contas gigantes do governo federal até a aplicação de um convênio pequeno lá na ponta. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Qual a mensagem principal? Olha, significa que, pelo menos no papel, na nossa lei maior,
Nós temos uma arquitetura de controle bastante robusta. Ela foi desenhada para quê? Para promover a transparência, para garantir que o dinheiro público seja usado dentro da lei, com eficiência, e para atender às necessidades da sociedade. É um ideal forte. É um ideal forte. É um sistema com freios e contrapesos, buscando o equilíbrio e a responsabilidade na gestão. O papel técnico do TCU é sem dúvida central nisso tudo. Mas a integração com o controle interno e, como você mesma destacou, a abertura para a participação do cidadão são igualmente importantes para que esse sistema realmente funcione como um pilar da nossa democracia e da boa governança. Excelente. Deixa tudo bem mais claro. E para a gente terminar, queria deixar uma provocação no ar, uma reflexão final baseada nisso tudo que a gente explorou. A Constituição desenhou essa estrutura de controle super completa, como vimos. Mas a gente sabe que, na prática, no dia a dia, a efetividade dessa fiscalização pode variar muito. Uhum. Então, a pergunta que fica é: além dessas regras formais todas que a gente discutiu, que outros fatores vocês acham que influenciam a força real desse sistema? O que faz com que, às vezes, ele funcione bem para prevenir e corrigir desvios e outras vezes nem tanto? Será que a vontade política, a capacidade técnica real dos órgãos, a pressão da sociedade, o que mais pesa para essa engrenagem rodar de verdade? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Fica aí a reflexão.